Você sabe o que faz você mudar a sua realidade? Você sabe o que realmente faz você mudar e você atingir aquilo que você escolhe? Então, a realidade onde você se encontra hoje e para você chegar na realidade que você realmente escolhe e deseja, o primeiro passo é a vontade de fazer isso acontecer. Não é só eu escolho e não ter ação. Então, você tem que escolher, ter uma aptidão mental, a percepção, a vontade, a imaginação, a memória, a intuição. Tudo isso são aptidões mentais. Elas formam a pessoa que você realmente é, através das suas atitudes. E é isso que é a diferença entre você e vamos supor, comparando com o reino animal e o reino vegetal, porque eles não podem escolher, você pode. Então, o que você precisa para fazer isso acontecer? Você, em primeiro lugar, tem que colocar o seu foco e a sua atenção na vontade de fazer algo, na vontade de você iniciar e dar os primeiros passos para aquilo que você realmente escolhe para a sua vida, para a sua realidade. Então, eu não sei qual é a sua vontade, quais são as suas escolhas, mas eu vou explicar assim, por exemplo, primeiro passo, se você começar a mentalizar aquilo que você quer e se envolver emocionalmente com tudo isso, se mantendo focado dentro da sua escolha, você realmente pode alcançar e realizar. Mas isso é muito básico. Então, mesmo que para a maioria das pessoas não seja muito fácil, não dá para ter muito entendimento, se você for se aprofundando, se você for acompanhando e assistir os meus outros vídeos anteriores, você vai conseguir entender e vai realizar. Mas aqui também já dá para você ter um entendimento. Porque quando você ativa a sua imaginação e vai trazendo tudo isso para você, tudo vai se encaminhando. Então, quando você coloca uma situação invertida, então quando você coloca um pensamento ao contrário, então espero que aquilo não aconteça, tomara que isso não aconteça, você está invertendo a direção, porque a nossa imaginação, ela é perfeita. Então você pensa, cria. Então, tem um livro do Napoleon Hill que ele diz, Pensa em Riqueza. Ele diz que a imaginação é a força mais maravilhosa e milagrosa e inconcebivelmente poderosa que todo mundo deveria conhecer. Então, essa imaginação, ela cria qualquer coisa para você. Ela te leva em qualquer lugar, porque a sua imaginação, ela te leva para outro nível e ela te dá qualquer coisa que você quiser. Isso é mágico, é maravilhoso. Porque quando nós, por exemplo, quando nós estamos de olhos abertos, a nossa visão, ela é limitada. Você consegue ver e enxergar até onde os seus olhos alcançam. Quando você fecha os olhos, a sua visão é ilimitada, porque você pode se transportar para onde você quiser. Porque de olhos fechados, você pode imaginar tudo o que você quiser, tudo que você escolher, tudo que você deseja. De olhos fechados, você é ilimitado. Você pode ter tudo, porque você está de olhos fechados e você está na imaginação. Agora, na realidade, é que nós vivemos entre muitas leis. Nós somos seres eletromagnéticos. Então, tudo começa na sua mente, nos seus pensamentos. A sua mente, ela ativa as suas células cerebrais e todas as suas moléculas. Então, quando elas são ativadas, você é impactado. E você impacta o universo todo através da sua frequência, da sua vibração, das suas emoções. Porque as suas emoções, elas entram em frequência com toda a vibração. Então, todo o universo, através dessas ondas de pensamentos, você entra nessa nova conexão.
Então, quando você começa a pensar sobre isso e se aprofunda sobre isso, fazendo as suas imaginações, as frequências são tão vastas que você... tudo aquilo que você acredita começa a se realizar. Então, por exemplo, às vezes você precisa de ter as coisas para você acreditar, o material para você acreditar. Agora, o que realmente é verdadeiramente, é como é verdadeiramente a fé, é aquilo que você imagina. Então, por exemplo, você não pode ver o seu eu verdadeiro, o seu espírito, você não pode ver. Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a colocar na sua mente que nós podemos ser e perceber que o nosso ser infinito, o nosso ser, o nosso eu, nós não podemos vê-lo, nós só podemos perceber e senti-los, quem realmente nós somos, através dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, nós temos tantas possibilidades na nossa vida que muitas vezes a maioria das pessoas ainda não percebeu isso. Porque o nosso sistema educacional, ele tem uma carência de ensinar quem realmente nós somos. E, por exemplo, as pessoas que fazem psicologia, elas não têm o conhecimento aprofundado de quem realmente elas são. Então, por exemplo, em relação a todos os tipos de coisas, em relação a Deus, eu estou falando de um poder infinito. Porque você foi criado nas suas crenças. Porque nós temos um poder infinito guardado dentro de nós, que podemos entrar com essa conexão com o todo. Então, nós podemos entender e aprender como nós podemos usar isso para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa vida. Toma ali. Quando você faz uma escolha, você tem uma direção com aquilo que você escolheu. Quando você não faz uma escolha, o mundo continua em movimento, então as coisas continuam acontecendo. Então alguém vai acabar fazendo a escolha por você. Porque nós somos uma massa de energia e nós funcionamos em frequência. Então, o primeiro entendimento é você entender que tudo vibra. Tudo se move, tudo está em movimento o tempo todo. Nada está parado. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento o tempo todo. Os móveis, as paredes, tudo. A terra, tudo está em movimento, vibrando o tempo todo. Porque a energia, ela funciona em frequência. E nós também somos feitos de frequência. O nosso corpo é uma massa viva de energia. Então, a frequência, ela é o nível de vibração. Então, é exatamente isso que a frequência é, o nível de vibração. Então, as frequências, elas são em números infinitos. Por exemplo, você pode pensar, ativar as suas células cerebrais, as suas moléculas, e enviar cargas de energias, tanto para você como para o exterior, através das coisas que você imagina. Mas isso não é muito entendido. Existe um número infinito de frequência. E cada frequência, cada uma dessas frequências, elas representam um nível de vibração. Por exemplo, Albert Einstein já dizia que tudo é energia. Então, sintonize com a frequência da realidade que você quer, que você escolhe. Assim, você já fica com mais facilidade para você atingir aquela realidade que você quer, para você entrar naquele padrão. Não tem como ser diferente, porque você está vibrando naquele padrão. Porque isso não é filosofia, isso é física. Então, existe uma lei da causa e efeito. Então, tudo é energia. Se tudo é energia, absolutamente tudo, então, a sintonia dos seus sentimentos e das suas emoções. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não pensam. Nós imaginamos que todo mundo pensa.
Mas não é bem assim. Porque muitas vezes a atividade mental, ela não é relacionada só ao pensar. A atividade mental não significa pensar. Porque você tem os 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, quando qualquer um desses 5 sentidos, eles são ativados, qualquer um desses 5 sentidos são estimulados, eles ocasionam uma atividade uma atividade cerebral. Então, você imagina que você está pensando, mas não é. Ele gera uma formação de uma imagem solta na sua mente, imediatamente. Isso não é pensar. Então, por exemplo, se você escuta uma sirene, imediatamente você vai imaginar alguma coisa através daquela sirene, um significado, se é uma ambulância, se é um bombeiro. Você vai ter essa imagem de algo relacionado com aquela sirene tocando. Então, isso não é pensar. Isso é uma ativação da sua imaginação, porque você tem a faculdade as suas faculdades mentais superiores. Então, a maioria das pessoas, elas não tem esse conhecimento, esse entendimento. Então, às vezes, elas ouvem falar alguma coisa sobre isso, mas a sua percepção, a sua vontade, a sua razão, a sua memória e a sua intuição, isso é o que realmente nos separa do reino animal e do reino vegetal. Porque todo o resto do reino animal e do reino vegetal, eles estão todos misturados nesse mesmo sistema, nessa outra frequência de vibração. Nós até nos conectamos, mas nós podemos fazer as nossas escolhas. Então, algumas pessoas, muitas vezes, elas podem se encontrar desorientadas. Por quê? Por causa dessas causas que trabalham, que mexem com os emocionais dela. Então, as pessoas, muitas vezes, elas se encontram no fluxo de um sistema automático. Porque nós somos a unificação e o entendimento do aprendizado, do composto de tudo aquilo que nós aprendemos, dos livros que nós lemos, do aprendizado que nós recebemos nas nossas infâncias, dos nossos pais, da nossa educação, da nossa escola e de todas as pessoas que nos circulam, que estão próximas de nós, através da internet, de todas as notícias, enfim. Quando nós temos um mentor, uma pessoa de referência, um modelo, e nós respeitamos essa pessoa, temos elas como modelo, então, através desse mentor, as coisas ficam, você tem uma direção de um caminhar, porque por isso que é importante você se alinhar e observar as 5 pessoas que são mais próximas a você e que têm uma certa influência na sua vida. Seja no seu modo de pensar, no seu modo de vestir, no seu modo, enfim, no seu modo de você concluir todas as coisas. De tudo que você aprende com essas pessoas. E assim, você se mantém, você fazendo o que faz, no padrão onde você se encontra. Então, por exemplo, meu professor Bob Proctor, né, um dia ele deu um exemplo de um outro professor dele que deu um exemplo assim, ó. Falou assim: escreve um R com letra maiúscula, 2 Hs e um W. E daí ele disse: Bob, deixa o R representar os seus resultados e olha para os 2 Hs e o W como o H como felicidade, o outro H como saúde, happiness, e o W como representação da riqueza. Então, o R maior significava resultado, o H happiness, felicidade, e o outro H Hutland, de saúde, e o W de riqueza. Então, ele disse assim: você acha que eu sou uma pessoa feliz?
Ele falou, sim, você me parece ser muito feliz. Aí ele perguntou, você já me viu doente? Aí ele falou, não, nunca te vi doente. Aí ele falou assim, e você já me viu falido? Ele falou, não, jamais. Sempre te vejo com muita prosperidade, com muito dinheiro. Então, aí ele falou assim, então, você é uma das pessoas mais miseráveis que eu já vi, que eu já conheci, Bob. Aí ele falou assim, por quê? Não consegui entender isso. Isso ele falou que essa história foi em 1965. Aí ele falou assim, Bob, você vive doente. Você não tem uma doença terminal, mas você vive resfriado, com dor de cabeça ou reclamando de algum problema no seu corpo. Você está sempre sem dinheiro. Você está sempre reclamando de tudo. Aí o Bob falou, é verdade, você tem razão. Porque eu ganho 3x e gasto 10x. Sempre estou devendo mais do que eu ganho. Mas naquela época, ele não tinha o nível de conhecimento e experiência em todos os negócios e como ele tinha hoje. Ele estava iniciando e estava nos primeiros passos dele. E ele também não tinha a oportunidade de receber tudo isso que você tem, essa oportunidade de receber aqui. Então, existe uma grande diferença entre o conhecimento e a experiência. O conhecimento é tudo aquilo que você lê, que você aprende, que você adquire para você. Agora, a experiência é a sua vivência, é a sua prática. É quando você vive aquela situação. O conhecimento é uma teoria, você nem tem muita certeza se vai funcionar. Agora, a experiência, você já passou por aquilo e você sabe que realmente funciona. Aí você sabe o que funciona e o que não funciona. Porque a experiência é a vivência, é a prática, é o fazer, é a ação, é a atitude. Então, como diz o meu professor de física quântica, dui, fazer, fazer, fazer. Então, se você se manter no automático, sempre fazendo as mesmas coisas e não pegar esse novo conhecimento e ativar através de você fazer algo diferente para modificar e sair do automático e dar um passo para um espaço diferente, para você realmente modificar a sua vida. Para você sair desse padrão e ir para o próximo nível. Então, em resumo, em 100% de algo acontecer, do seu sucesso, 5% é estratégia e 95% é o seu mindset. Então, vou explicar de uma forma mais fácil de você entender, através da sua mente, que é perfeita e maravilhosa. Deus disse que nós somos imagens e semelhança dele. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos deusinhos. Ou seja, nós temos o mesmo poder que Deus tem, porque Deus nos deu esse poder. E ele disse que nós somos imagem perfeita, assim como ele é. Nós somos imagens dele. Está em Gênesis 1:26. E nós temos infinitas possibilidades dentro de nós. Então, não é por acaso que existe um mundo maravilhoso dentro de nós. E essa revelação desse mundo nos capacita a fazer e atingir e realizar qualquer coisa que você desejar e que você escolher dentro dos limites da natureza. Então, é fazer, fazer, fazer. Ter atitude e colocar a ação. E você já pensou quantas coisas você tem vontade de ser, fazer, realizar, conquistar? E você já olhou para quantas desculpas você dá para adiar? Quantas desculpas você já deu para justificar o que você não fez? Então você não realizou, você não conquistou, porque você não fez. Então, você dá explicações e justificativas para tudo isso. Porque são espaços. O sentir, o desejar, o escolher e ter a atitude, a ação de fazer.
colocar em prática. E você tem um resultado. Então, pode até ser que esse resultado não seja tão rápido do dia para a noite. Algo que você tenha que construir no seu dia a dia. Mas tudo se alcança. Então, vou pensar num exemplo aqui. Um exemplo bem simples de ser entendido. Você tem algo que você quer. Algo que está lá na frente, lá em cima, que você quer. Que aparentemente não dá para você alcançar. Então, ou você fica se justificando que você não alcança, que você não consegue, que está alto, que está fora do seu alcance. Isso tudo são justificativa. Agora, se você pegar uma escada, pegar uma cadeira e subir, você vai alcançar e vai pegar, vai realizar. Por quê? Porque você fez acontecer. Você não ficou na justificativa. Você pôs a ação, você teve a atitude e realizou. E agora, então eu vou mostrar para vocês aqui um desenho que eu fiz, que tem uma representação, que ela é um modelo padrão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse círculo grande é a sua mente. Aqui é sua mente consciente. Aqui é sua mente subconsciente. E essa parte de baixo aqui, ó, seria o corpo. Dá pra ver? É, o corpo. Então, eu vou mostrar de mais longe pra você ver tudo. Então, talvez isso pareça que é um pouco confuso, mas vai ser bem prático de você entender. Eu vou te passar um livro bem básico para você entender. É um livro maravilhoso. Um dos melhores que eu já li até hoje. Ele chama O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Lá você vai ter um entendimento bem prático de tudo isso. Então, vamos lá. Quando você pensa em algo, a sua mente forma uma imagem. Então, existe a sua mente e existe um lado positivo, a sua mente, o lado positivo e o lado negativo. Isso é a lei da polaridade, a lei dos opostos. Existem os dois lados. Então, o poder passa pela sua consciência. Então, quando isso tem um fluxo na sua consciência, você cria os seus pensamentos. Então, você criando esses pensamentos, você forma um poder que flui para sua mente. Você pode originar esses pensamentos de algo que ninguém jamais imaginou antes de você, e você tem essa habilidade exclusiva de fazer isso. E isso são os pensamentos que você tem na sua mente consciente. Nessa mente aqui, ó. Tá vendo? Que ela coloca isso, ela impõe e coloca isso na mente subconsciente. E isso faz você sentir, através do seu corpo, como você se sente. O sentimento, ele é o estado consciente da sua vibração. Esse sentimento, eles são manifestados através do seu corpo físico, onde isso causa a ação que vai produzir o resultado. Então, o que você sente, você traz o resultado. Agora, quando você alinha tudo isso, você tem a atitude, e algumas pessoas conseguem alinhar tudo isso para um lado negativo. Então, elas vão olhar para tudo o que tem de errado. E elas vão achar. Porque sempre existe coisa errada, sempre existe o outro lado, o lado negativo. Sempre existe os dois lados, a dualidade. Então, significa que algumas pessoas elas olham para todas as situações, para as partes negativas, para os problemas, para as dificuldades, para o lado ruim. Então, ela fica sempre olhando para o lado pesado, para o lado difícil. Enquanto que outras pessoas escolhem olhar para o lado positivo,
onde tudo flui com mais facilidade, com a leveza. Porque tudo que você procura, você acha. Se você procurar o lado negativo, você vai achar. Se você procurar o lado positivo, você vai achar. Você vai encontrar também. Então, a pessoa que procura o lado positivo, ela vê o lado bom de tudo. Ela sempre consegue encontrar algo bom. E aí, muitas vezes, as coisas dão muito mais fácil e certo para ela. Porque sempre, em tudo que aquilo que parece ser ruim, sempre tem algo bom ali. Ali sempre tem algo positivo. Até mesmo nas piores coisas, nas coisas ruins, existe a parte do livramento, a parte do aprendizado. Então, dentro do Axis, por exemplo, nós dizemos que não existe certo e errado. Porque você consegue achar o certo e errado em tudo, em qualquer coisa, em qualquer situação. Então, por exemplo, essa minha explicação aqui, isso que eu estou explicando aqui, essa live aqui. Então, um exemplo, se você for olhar para todos os lados negativos, para os erros, pelas minhas dificuldades, para o meu tom de voz, meu modo de expressão, você vai encontrar, sim, o lado negativo. E vai sair daqui com críticas. Agora, se você olhar para o aprendizado, para o conteúdo, para essa nova explicação, para esse novo conhecimento que eu estou te trazendo, então você vai adquirir isso como uma coisa boa, um lado bom. Então, aproveita, se inscreve aí no meu canal, deixa aí o seu like, o seu gostei, e vamos finalizar a aula aqui agora, que é a melhor parte.